É comum que a maioria das pessoas que jogam jogos atualmente tenham conhecido eles na infância. No seu caso, se você for um pouco mais velho do que eu, deve ter jogado no Nintendo, no Play 1 ou no Mega Drive. Se você for da mesma geração que eu, nascido em 2005 mais ou menos, você deve ter conhecido no Play 2, no Xbox clássico, no 360, talvez no Play 3 também. No meu caso foi no PS2. E nessa fase a gente é muito curioso e aprende muito com aquilo que a gente gosta, com aquilo que a gente admira. Por isso que a gente se inspira tanto nos nossos pais, e a gente tem tantas características deles, como também temos nos jogos, que eram coisas que a gente admirava nessa época. E nesse vídeo eu quero mostrar brevemente a minha visão de como os jogos foram importantes para a criação de personalidade dessa geração que conheceu eles na infância ou até na adolescência, um pouco depois, e como isso impactou na personalidade delas hoje em dia e o seu senso de certo e errado, por exemplo. Você é uma criança, novamente. Você ganha seu primeiro videogame, pode ter sido um Play 1, Nintendo, Play 2, Xbox, e você liga ele pela primeira vez. Como é o seu primeiro jogo, você não tem muitas opções de games para rodar. Pode ter sido o seu primeiro jogo um Mario World, como um Resident Evil dos clássicos, da saga clássica. E no meu caso, foi Ben 10 de PS2. Puta jogaço! Ou foi o que eu achei quando eu tinha 6 anos de idade. Bom, cada experiência é única, mas todas elas têm alguma coisa em comum. A gente entra no mundo, conhece ele à primeira vista, conhece as primeiras mecânicas e descobre o primeiro objetivo, que a gente vai focar. Não importa o obstáculo, não importa o inimigo, não importa puzzles, quebras-cabeças, né? Você vai dar um jeito de passar. E todos os jogos, eles têm essa mesma igualdade. A minha primeira experiência com videogame foi quando eu cheguei na casa da minha avó com meus irmãos. Meu primo tava lá sentado no sofá, ele tinha levado seu videogame e ele tava jogando na casa da minha avó. Ele tava com o controle de PlayStation 2 na mão, o cabo tava estendido até o videogame e na tela tava exibindo um jogo que marcou a minha vida, que deve também ter marcado a de muita gente. God of War 2. E o mais incrível, eu conheci God of War vendo a cena que Zeus tá empalando Kratos até a morte e ele vai pro inferno. Como eu era uma criança criada dentro de casa, criança só de quintal, uma criança que nunca tinha visto tanta violência na sua frente, a primeira reação que eu tive foi: nossa, eu quero muito jogar isso. E de verdade, quando eu ganhei meu Play 1, um dos primeiros jogos que eu joguei foi God of War. E eu joguei o God of War 1, joguei o God of War 2 e jogava muito naquela época. Até eu ganhar o meu Play 4 recentemente, onde eu pude jogar o God of War 3, o God of War 4, o God of War Ragnarok, e é a saga que eu mais amo até hoje. É incrível, eu adoro essa saga. E tenho certeza que você também tem algum jogo que te emociona igual God of War emociona a mim. Um jogo que te marcou, que vem desde lá de trás ou que você tenha conhecido hoje. E se você pensa que eu me tornei uma pessoa violenta por ter me exposto tanto tempo, desde a infância, um jogo tão violento como God of War, você está muito enganado. Na verdade, quem me conhece sabe que eu não mataria nenhuma formiga. Apesar de God of War ser uma história de vingança, sofrimento, de ódio, as outras mensagens que ele passa são de extremo valor. Vamos recapitular naquela cena do God of War 1, quando ele mata a esposa e a filha, amando de Ares. Naquele caso, ele estava sendo traído por Ares, que a gente pode converter para nossa vida com pessoas oportunistas que utilizam da gente apenas para o seu próprio bem. Isso ensina que as pessoas não são todas boas. Cada pessoa é diferente uma da outra e a gente não pode confiar em qualquer um achando que elas vão fazer o melhor pra gente, que no final elas podem ser oportunistas, que nem o Ares, que fez esse final trágico pro Kratos, esse início trágico pro Kratos, pra criar um guerreiro perfeito pro seu exército. Indo pro God of War 2, a gente pode ver a parte que Zeus trai ele com medo de que Kratos fique forte o bastante para matar todos os deuses do Olimpo e tomar o lugar deles, e ele temia isso. Convertendo pro nosso mundo, as pessoas, elas são invejosas. Quando você começa a conquistar mais coisas, as pessoas, elas temem que você ocupe o lugar delas. Então elas vão fazer o possível para que você não consiga fazer isso e vão puxar teu tapete. Seguindo a mesma ideia do primeiro jogo, você não pode confiar em qualquer pessoa. Você às vezes chama de amigo aquele que só quer se aproveitar de você, e ao mesmo tempo você não pode ser uma pessoa rancorosa e achar que todo mundo é assim, generalizar, porque é o que Kratos aprende no final de God of War 3, indo pro God of War 4, lá na mitologia nórdica. Além dele refletir sobre o que ele fez foi errado, ele entende que agir na impulsividade das emoções levou ele para um lugar que ele não queria. Ele destruiu o mundo que ele vivia. E esse fardo de carregar a morte de tanta gente anda com ele até o God of War 4.
E para que eu não siga só no God of War, eu queria falar de outros jogos também, como por exemplo o The Last of Us, que é um baita de um jogo que passa várias lições pra gente e ensina muito como você tem que viver a sua vida sem levar mágoas pro coração, sem levar o ódio, uma vingança, ser o objetivo principal da sua vida. A gente tem que dar valor, por exemplo, no The Last of Us Parte 1, que você tem que dar valor às coisas que tem à sua volta, porque você não sabe o dia de amanhã e não sabe se essas coisas ainda estarão com você. Como também, não importa a situação que você esteja, você pode estar num mundo pós-apocalíptico, num lugar que as pessoas que você gosta não estão mais com você, mas a Ellie mostra no The Last of Us Parte 1 que as piadas, o bom senso de humor, o carisma pode superar qualquer situação desastrosa que no caso eles estavam vivendo, e fica tudo mais leve a relação dela com o Joel por causa desse carisma. E até amolece um pouco o coração, né, do personagem. Eu posso falar também do Red Dead Redemption Parte 2, que é um jogo que eu tô jogando novamente, que é um jogo incrível, eu não preciso nem falar muito, vocês já sabem, se vocês são fãs de jogos, vocês sabem o quão profundo é esse jogo, quão magnífico ele é em várias questões, mas em questão da história, a gente sabe que cavalgar do lado errado do trilho vai te levar a um lugar que talvez não era o lugar que você queria. O Arthur mostra pra gente que nunca é tarde pra mudar. No final do jogo ele já tava mudando muito o pensamento dele. Tudo que se faz nesse mundo, tudo que se planta, você colhe. E ele tinha plantado coisa ruim demais, mas ele mostra que nunca é tarde demais pra mudar, porque no final do jogo ele ainda muda. Agora vamos voltar naquele momento que você liga o seu videogame pela primeira vez. Pensando em tudo nisso que eu acabei de falar, você nem se toca quando você liga a primeira vez o seu videogame, que aquilo que você vai presenciar vai mudar a sua experiência, a sua forma de ver até o mundo. Quando você finaliza o seu primeiro jogo, você reflete pela primeira vez por toda uma história, uma vida que você viveu, que você talvez não viveria se não tivesse aberto aquele jogo. E quando você fecha outros games, um atrás do outro, você começa a aprender cada vez mais lições, cada vez mais vivências. E até zerando o mesmo jogo novamente, você vê novos detalhes que talvez você nem tinha percebido da própria história, da trama. Tudo isso, você reflete. Esse personagem, ele teve esse desenvolvimento e faz sentido. Por que que eu não posso adaptar o que ele tá vivenciando, o que ele tá evoluindo pra minha vida também? Bom, eu quando jogo, eu penso um pouco nisso. Esses foram jogos que eu falei aqui que me fizeram refletir muito. God of War, Red Dead Redemption, The Last of Us, eu posso falar outro, Resident Evil, tem o Shadow of the Colossus, que lida com a solidão de uma forma fenomenal. Vários outros jogos aqui que eu poderia falar, só que o vídeo ia ficar gigantesco, eu sei que vocês têm mais o que fazer. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo. Se puderem me seguir no meu canal da Twitch, eu também faço lives lá, eu converso bastante, eu gosto de conversar, gosto de fazer coisas que eu gosto em geral, jogo jogos também. Se vocês quiserem passar por lá, se enturmar, a gente bate um papo. Matelino é o nome do meu canal aqui do YouTube, também é o nome lá no canal da Twitch. Todo sábado, 3 horas da tarde. E aqui no meu canal também, se vocês quiserem se inscrever, fiquem à vontade, mandar um like, também vai me ajudar muito. E espero que vocês tenham gostado do vídeo e até uma próxima. Tchau!